Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando aí na nossa live para discutir um pouco sobre as profissões jurídicas, né? Um dos cursos mais procurados e mais concorridos em todas as faculdades, em todas as universidades do Brasil, é o curso de Direito. E a gente vai discutir por quê. Quais são as possibilidades profissionais que o profissional do direito, aquela pessoa que conclui um curso de bacharelado em direito, pode exercer. São vastas, o leque das profissões jurídicas ele é muito amplo, há muito que se fazer, há muitas áreas para atuar no direito e nós vamos hoje aqui, nesse nosso encontro do Conexão Escolas FJN, discutir um pouco sobre esse curso, sobre as possibilidades que o direito nos dá. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação minha, para que a gente inicie diretamente no ponto. Eu me chamo Isaac Luna, sou advogado, criminalista, sou professor de Direito da FJN, ensino na FJN, leciono as disciplinas de Direito Penal, Hermenêutica Jurídica e Sociologia Geral e Jurídica. Sou mestre em Direito, especialista em Ciência Política, mas a minha paixão é efetivamente o direito, a luta pela justiça. Eu costumo sempre dizer que o profissional do direito, quem escolhe fazer direito, o faz antes de qualquer coisa, impulsionado por um sentimento de justiça. As pessoas que amam a justiça, que gostam da justiça, ou dizendo de maneira contrária, aquelas pessoas que se indignam com injustiças, que não se conformam com injustiças, elas tendem a buscar o curso de direito e geralmente se realizam. É muito comum que as pessoas se apaixonem muito rapidamente pelo curso de Direito. Até aquelas pessoas que entraram como segunda opção. Não era bem Direito que eu queria fazer, mas eu vou fazer. Ou aquelas pessoas que vão fazer um segundo curso, já têm uma graduação, já se formaram, já são profissionais, mas resolvem fazer Direito como segundo curso. É muito comum que essas pessoas se apaixonem muito rapidamente pelo Direito, porque o Direito é um curso apaixonante. Além de ter o ideal de justiça que nos move por trás das profissões jurídicas ou impulsionando as profissões jurídicas, a relação do direito com outros ramos do saber é muito profícua, é muito grande. Então você tem um campo vasto de estudo, um campo vasto de debate. Nós tratamos de coisas que são muito caras ao dia a dia de todo mundo. A nossa vida, digamos assim, a nossa vida social, ela é regida pelo direito. O que é na sua vida que não tem o direito por trás? Absolutamente nada, tudo. Imagine, nós estamos agora nesse momento aí de pandemia. Nós estamos nesse momento de afastamento social, isolamento social. E quem é que regula isso? São os governadores. Mas através de quê? Os governadores e os presidentes precisam editar normas, precisam editar decretos. O Congresso precisa criar leis para que se regule esse momento da nossa vida, agora que é o momento do afastamento social, do isolamento social. Então, o direito, ele rege todos os campos da nossa vida. Se você quiser casar, ou se você quiser ser considerado uma pessoa casada, não é você que se declara casado, quem lhe declara casado é o direito. Se você quer fazer a compra de um terreno ou de um automóvel, a validade desse contrato vai ser aferida por um profissional do direito. Tudo na nossa vida é regido pelo direito. Daí, o curso de Direito ser tão procurado e ser tão apaixonante. Na FJN, por exemplo, nós passamos agora, muito recentemente, por uma profunda atualização da matriz curricular do curso de Direito. Nós modernizamos o curso de Direito da FJN, porque os novos direitos que estão surgindo
as novas tecnologias influenciando na nossa vida, tudo isso precisa de uma regulação jurídica, de uma regulação normativa. Então, por exemplo, no curso de Direito da FJN, nós temos disciplinas ligadas a Direito e Tecnologia. Tudo que acontece aqui nesse mundo virtual que nós estamos fazendo agora tem consequências jurídicas. Se eu, por exemplo, aqui proferir algum tipo de palavra desrespeitosa, de um xingamento, contra qualquer um dos amigos e das amigas que estão aí entrando, eu estou sujeito a responder juridicamente por isso, civil e penalmente. Não é porque nós estamos em ambiente virtual que o direito não funciona. Agora, os cursos tradicionais de direito não se ocupavam disso na sua formação antigamente, porque o mundo virtual não era uma realidade. Agora que o mundo virtual tornou-se uma realidade, o direito precisa dar conta dele. E aí, no curso de Direito da FJN, nós temos 2 disciplinas específicas para tratar dessa nova relação entre direito e tecnologia. Os crimes cibernéticos, por exemplo. Imagine que agora nesse ano, estamos em 2020, é um ano eleitoral. Eleições municipais geralmente são eleições mais acirradas do que outras modalidades de eleição, estadual e federal. Porque diz respeito a uma coisa muito próxima. Todo mundo, conhece os candidatos a prefeito, a vereador, a vice-prefeito. Existem interesses diretos muito relacionados. Então é muito comum, por exemplo, que numa campanha eleitoral municipal as pessoas se exaltem. E agora pelas redes sociais que haja xingamentos, que hajam acusações, que hajam fake news eleitorais, tudo isso por Instagram, por Facebook, por WhatsApp. Tudo isso, gente, está regulado já pela lei. Ninguém vai passar impune diante dessa circunstância. Por isso que é importante que os cursos de direito comecem a trabalhar, comecem a tratar dessas questões que envolvem direito e tecnologia já na sua matriz curricular. É importante também dizer que hoje nós temos um curso na FJN com mais de 4.200 horas. O MEC diz que o curso de Direito só precisa ter 3.700 horas. A FJN foi além, aumentou mais de 500 horas para garantir uma formação sólida, consistente, do aluno que quer um diploma de bacharel em Direito, que ele saia preparado, que ele saia formado. Para isso se existe tempo. Profissionais qualificados, e o corpo docente da FJN é um corpo docente extremamente qualificado, profissionais com larga experiência, tanto no exercício da profissão jurídica, quanto na docência do ensino superior, mesclando a docência com a experiência, a teoria com a prática, para formar os melhores profissionais do mercado. Então, eu sugiro que aqueles que têm interesse em fazer o curso de Direito, que olhem lá no site da FJN, www.fjn.com.br .edu.br e vejam a matriz curricular do nosso curso de Direito, tratando direito das minorias. Hoje é muito forte essa questão dos direitos das minorias, direitos da comunidade LGBTI+, direito da negritude, o direito das mulheres, a Lei Maria da Penha, a violência familiar. Tudo isso é muito constante na nossa vida, é muito real no nosso dia a dia, e tudo isso é tratado no curso de Direito da FJN. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui algumas questões importantes. Só exerce profissão jurídica quem faz o curso de Direito, quem faz o curso de bacharelado em Direito. Não existe curso de licenciatura em Direito, nem existe ainda curso técnico em Direito. Existe uma discussão no MEC e no CNE, que é a Câmara Nacional de Educação, para autorizar ou não um curso técnico de Direito, mas isso não existe ainda. O único curso de Direito que existe é o curso de bacharelado em Direito. Então, para que alguém exerça alguma das profissões jurídicas que nós vamos falar aqui agora, esse alguém tem necessariamente que ter cursado a faculdade de Direito, o curso de bacharelado em Direito. É um curso de 5 anos. A integralização dos créditos
né, se dá em 5 anos. Então, 5 anos onde você vai ter o eixo básico, né, onde o aluno vai estudar sociologia geral e jurídica, filosofia geral e jurídica, teoria do Estado, introdução ao estudo do direito, história do direito, economia, e aí as matérias propedêuticas introdutórias, por exemplo, hermenêutica jurídica. E aí ele vai para o chamado ciclo profissional, onde ele vai estudar as disciplinas chamadas, que nós chamamos de disciplinas dogmáticas: direito civil, direito penal, direito empresarial, direito da criança e do adolescente, direito do consumidor, direito processual civil, direito processual penal, direito constitucional, direito ambiental, direito cibernético. Nós temos direito de família, nós temos uma gama de disciplinas jurídicas profissionalizantes que são estudadas nesse eixo chamado eixo profissional. E por fim, o aluno vai para o eixo prático, onde ele vai estudar prática civil, prática penal, prática trabalhista, prática empresarial, prática constitucional. Para quê? Para pegar todo aquele conhecimento teórico que ele acumulou ali nos primeiros 3 anos do curso, né, nos primeiros 3 anos e meio do curso, e na parte final do curso ele vai aplicar esses conhecimentos jurídicos na prática, com estágios supervisionados, com atividade no núcleo de prática jurídica, para que ele saia do curso preparado para atuar juridicamente. Aí vamos lá. Pronto. Beleza, massa. Terminei o curso. Já posso atuar? Não. Qualquer profissão jurídica que você for exercer, você vai passar por um teste antes. Por exemplo, é mais comum, o maior número de profissionais jurídicos que existe são os advogados. Entretanto, concluir o curso de Direito não lhe habilita imediatamente a ser advogado. Para ser advogado, você tem que ter o curso de Direito. É conditio sine qua non, é condição indispensável. Não é possível ser advogado sem o curso de Direito. Não existem mais os rábulas, como havia antigamente, pessoas leigas que eram autorizadas a fazer a defesa de outros em tribunais. Hoje, você tem que ter necessariamente o curso jurídico, o bacharelado em Direito. E aí você, com o bacharelado em Direito, o certificado de conclusão de curso, você vai prestar o exame da OAB, o exame de ordem. Sendo aprovado, você é advogado. Aí você pode atuar em qualquer área do direito que você quiser. Você pode ser advogado civilista, você pode ser advogado trabalhista, você pode ser advogado constitucionalista, advogado criminalista, que é o meu caso. Você pode ser um advogado empresarial, você pode ser um advogado que trabalha com direito da criança e do adolescente, você pode ser um advogado que trabalha com direito do consumidor. São várias as possibilidades que o advogado tem de atuar. Mas tem outra vertente da advocacia que é muito importante. É a chamada consultoria jurídica. Nem todo mundo que tem OAB advoga no sentido literal da palavra. Ou seja, é aquele chamado causídico. Causídico é aquela pessoa que cuida das causas, que tem um processo. E ele cuida do processo e vai no fórum e protocola a petição. Não necessariamente o advogado faz isso, porque você pode ser um advogado consultor. Você é contratado por uma empresa para prestar consultoria jurídica. Você dá pareceres sobre se aquela atividade pode ser praticada ou não, se aquela ação pode ser praticada ou não, né? E aí, hoje existe muita assessoria e consultoria jurídica, inclusive numa área que nós chamamos de compliance. Compliance é um programa de integridade que visa prevenir o dano jurídico. Então, a empresa contrata o advogado como consultor de compliance para que ele oriente como a empresa deve agir, para que não surjam causas trabalhistas. Compreendeu a diferença? O advogado é aquele que vai atuar na causa trabalhista, o advogado causídico. Ele vai atuar na causa trabalhista para defender a empresa ou para defender os direitos do funcionário demitido. O consultor ou o assessor jurídico é aquele que vai orientar a empresa previamente para que ela não incorra em nenhum ato que gere
uma ação trabalhista. Mas tem muita gente que não quer ser advogado. Nos cursos de direito está cheio de gente que não quer ser advogado. As pessoas têm um outro interesse. Por exemplo, muita gente diz: eu gosto de combater diretamente a violência, a criminalidade. Então as pessoas querem atuar nas polícias, na polícia civil, na polícia militar, na polícia federal, na polícia rodoviária federal, né? Em toda na polícia ele precisa ter uma formação jurídica. Para ser delegado da polícia civil, o indivíduo precisa ter formação jurídica. Ele vai prestar concurso público para se tornar delegado da polícia civil. Se ele quiser ser agente da polícia federal, ele tem que ser bacharel em direito. Aí ele vai fazer um concurso público para se tornar agente da polícia federal ou delegado da polícia federal, né? Se o indivíduo quiser atuar como promotor de justiça, eu quero fazer as denúncias, eu quero fiscalizar as instituições, fiscalizar o cumprimento da lei, aí ele vai fazer concurso para o Ministério Público, né? Porque aí o Ministério Público é aquele órgão onde estão lotados os promotores e as promotoras de justiça, e lá o Ministério Público fiscaliza o cumprimento da lei. Na área penal, o Ministério Público atua como o acusador. Quem faz a acusação, né, quem faz a denúncia nos chamados crimes de ação penal pública é o Ministério Público. Por exemplo, homicídio. Quando alguém mata outrem, quem promove a denúncia é o Ministério Público. O Ministério Público tem esse papel de proteger e de fiscalizar, né, e de denunciar. Ele denuncia nos casos em que a ação penal é pública incondicionada ou pública condicionada. Mas ainda tem outras pessoas que não querem acusar ninguém, que não querem investigar nada. O que eu gosto mesmo, o que eu tenho tesão é por julgar. Eu gosto de julgar. Aí, o direito também lhe dá essa possibilidade. Você pode fazer um concurso público para ser magistrado. A magistratura é a carreira dos juízes. Os juízes são aqueles indivíduos que nas carreiras jurídicas, né, estão nos tribunais para julgar, né? O advogado apresenta causas e defende ou acusa pessoas. O Ministério Público fiscaliza o cumprimento da lei e na parte penal promove a acusação. Na parte da administração pública, o Ministério Público também fiscaliza os atos da administração pública, e o juiz é quem vai julgar. De um lado, por exemplo, uma ação penal, de um lado está o Ministério Público acusando o indivíduo de ter cometido um homicídio doloso. Do outro lado está o advogado de defesa, não foi ele. Não existem provas e nem evidências de que foi ele. Há uma dúvida razoável. Nem o promotor decide, nem o advogado decide. Quem vai decidir é o juiz. O juiz é quem vai sentenciar, é quem vai dar um fim ao litígio, um fim à causa, né? Então, e aí na magistratura existem vários degraus, né? Tem gente, os alunos de direito costumam dizer: o que é que você quer ser? Eu quero ser ministro do STF. Óbvio, qualquer cidadão brasileiro pode ser ministro do STF. Não precisa nem, inclusive, ser juiz. Mas, digamos, é o último degrau da magistratura. O indivíduo se torna juiz, né? Depois ele se torna desembargador do Tribunal de Justiça, que é o tribunal, a instância máxima no Estado, é o Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça ele pode ir para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é a instância máxima no Brasil, a instância máxima nacional para todas as causas que não envolvam questões constitucionais. Porque se envolver questões constitucionais, o último tribunal é o STF. Então aí nós temos a carreira das magistraturas. Por exemplo, você pode ser juiz do trabalho, que aí você tem uma carreira própria. Em vez de você ir para o Tribunal de Justiça, você vai para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que é a instância superior da Justiça do Trabalho no Estado, né? E depois você vai para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância superior da Justiça do Trabalho no Brasil.
Então, digamos que essas são o grosso assim, das profissões mais vistosas. Mas existem várias outras profissões jurídicas. Por exemplo, em todos os fóruns, em todos os tribunais, nós temos analistas jurídicos, que são aquelas pessoas que são contratadas pelo Tribunal de Justiça para cuidarem das varas dos tribunais, varas civis, varas trabalhistas, varas empresariais, varas de família, vara da criança e adolescente, junto com o diretor da vara, que é o juiz. Então nós temos um corpo técnico ali, de analistas e técnicos jurídicos que são formados em direito, prestam concurso público e atuam como funcionários públicos juntos às varas do Tribunal de Justiça, de qualquer área. Vara civil, vara trabalhista, vara penal, vara de família, vara do consumidor. Dependendo do concurso que ele presta, ele é lotado em um lugar distinto. Além disso, o profissional do direito também pode seguir uma carreira acadêmica. Veja, eu também escolhi, junto com a advocacia, a carreira acadêmica. Eu estou há 18 anos em sala de aula. O mesmo tempo que eu tenho de atuação como advogado, de atuação jurídica, eu tenho de docência. Então, eu tenho 18 anos de sala de aula. 18 anos que eu atuo na formação de novos profissionais do direito. Então, além do advogado, consultor jurídico, assessor jurídico, agente das polícias, delegado das polícias, promotor de justiça, juiz de direito, existe também a possibilidade do magistério, da docência jurídica, da formação jurídica. Fora isso, gente, não esqueçam de uma coisa: todo concurso público que você for fazer, independentemente de se ele é para carreira jurídica ou não, ele exige conhecimento jurídico. Qual é o curso que não exige conhecimento jurídico? Alguns concursos públicos, geralmente nas prefeituras, são de carreira jurídica. Procurador do município. Para você fazer um concurso para procurador. O que é o procurador? É o advogado público. É aquele advogado que vai defender os interesses do município. Ou aquele advogado que vai defender os interesses do Estado. Ele é contratado mediante concurso. E ele precisa ter formação jurídica. Mas em vários outros casos, não se exige a formação jurídica, mas se exige o conhecimento jurídico para você fazer o concurso. Então, cada vez mais, o que é que nós vivemos? Nós vivemos um momento na nossa sociedade de judicialização da vida. Nós queremos resolver tudo através do direito. Tudo na nossa vida foi judicializado. Então, cada vez mais, o âmbito, o leque de possibilidades de atuação no direito crescem. Imagine, por exemplo, o tamanho que ganhou o chamado direito cibernético ou direito digital. Imagine que agora, depois dessas reformas, nós tivemos que ter novos profissionais para lidar com o direito previdenciário, cuidar da aposentadoria das pessoas, cuidar dos auxílios que as pessoas têm, auxílio-doença. Agora, nesse momento, temos legislação falando agora que o Covid-19 é acidente de trabalho. Quem vai buscar o direito desse trabalhador junto ao governo federal para que ele receba o auxílio acidente? Então, o direito ele tem cada vez mais tomado proporções maiores na nossa sociedade e nunca é demais dizer. Dizem, tem faculdade de direito demais e tem profissional de direito demais, mas ainda tem direito demais para ser assegurado. Ainda tem direito demais para ser garantido. Ainda tem gente demais que não tem acesso aos seus direitos. Então, a sociedade precisa de mais gente com conhecimento jurídico, precisa de mais profissionais jurídicos, de mais profissionais do direito, para que a nossa sociedade chegue no estágio que nós queremos. O que é que o profissional do direito faz? Qual é o dia a dia do profissional do direito? A lida,
Aquele que é o profissional jurídico trabalha com o quê? Qual é o objeto de trabalho? Lhes direi agora, nesse momento. Quem é profissional do direito trabalha com as ideias de justiça, cidadania, Constituição e democracia. O direito serve para garantir a cidadania, para preservar a democracia e para lutar pela cidadania e pela prevalência dos direitos que a Constituição assegura a todos os cidadãos. Quem trabalha com o direito, trabalha com a ideia de justiça, de cidadania, de democracia e de Constituição. Os profissionais jurídicos são os defensores, os guardiões da Constituição, da justiça, da democracia e da cidadania. Qualquer um, seja o advogado, seja o delegado, seja o agente de polícia, seja o promotor de justiça, seja o juiz, seja o desembargador, seja o ministro do STJ, seja o ministro do STF, seja o consultor jurídico, seja o assessor jurídico, seja o auditor fiscal, outra área onde também se exige a formação jurídica. Em qualquer área, o profissional do direito trabalha com a defesa da justiça, da ética, da cidadania, da democracia e da Constituição. Então, não é por outro motivo, e eu disse isso a vocês lá no início, eu disse isso a vocês lá no começo, não é por outro motivo que o curso de Direito é apaixonante. Não é por outro motivo que as pessoas às vezes entram até sem tanto fulgor, até sem tanta expectativa, e no segundo, terceiro semestre já estão absolutamente apaixonados pelo curso de Direito. Ok, gente? Eu vou ver se vocês têm aí alguma pergunta, alguma questão, para a gente prosseguir, para a gente dar andamento ao nosso debate a partir das dúvidas que vocês tiverem, a partir das questões que vocês queiram levantar, a partir de algum comentário que alguém ache por bem fazer. A gente continua, a gente prossegue na nossa discussão, na nossa conversa aqui online em tempos de Covid-19 sobre a importância do direito e o grande leque de possibilidades de profissões jurídicas que uma faculdade de direito abre para uma pessoa. Ok? Estou à disposição de vocês aí para perguntas. Gabriel, caramba, Gabriel, que pergunta difícil, né? Porque eu tenho assim 20 livros para indicar, porque nós temos uma área muito vasta, né, no direito. Mas eu diria a você o seguinte: tem um livro bastante interessante chamado A Luta pelo Direito, né, que é de um sujeito chamado Rodolfo von Ehring. É um livro pequenininho, curtinho, coleção de bolso, dá para ler em um dia, né? Mas ele nos mostra como o direito é uma construção social e como o direito é produto da luta das pessoas, é fruto da luta da sociedade. O direito não cai do céu, o direito não é um presente dado às pessoas. O direito é fruto da luta social, da conquista, da disputa, né? Tanto que quando a gente começa a estudar direito, uma das primeiras coisas que os alunos aprendem é: o direito não protege quem dorme. Quem quer ter direito, luta pelo seu direito, vai atrás do seu direito, reclama o seu direito. E esse livro do Rodolfo von Ehring é um livro massa, arretado, a linguagem não é difícil, né? E com certeza quem lê já começa a se apaixonar pelo direito a partir dali. Valeu pela pergunta, Gabriel, muito obrigado. Temos outra aqui. Sabrina, pode falar mais sobre a atuação no direito da criança e adolescente? Sabrina, isso é uma área, minha irmã, tem coisa demais aí. Porque o direito da criança e adolescente, ele é um direito que envolve muitos outros direitos, como por exemplo o direito de família,
quando a gente fala de adoção, por exemplo, guarda compartilhada, quando a gente fala hoje de um tema muito palpitante na nossa sociedade, que é a alienação parental, quando a gente fala dos menores infratores, que a nossa sociedade às vezes trata com muito rigor, com muita dureza, crianças que não tiveram acesso a absolutamente nada na vida, não tiveram família, não tiveram acesso à escola, não tiveram acesso à educação, à saúde, à moradia, foram deixadas à própria sorte na sociedade e acabam cometendo infrações, é fato, né? Mas como é que nós devemos tratar essas crianças? O direito da criança e do adolescente, antes de ser um direito que pune a criança, é um direito que dá garantias à criança. A criança é sujeito de direito prioritário na nossa democracia. Nós precisamos cuidar e proteger das nossas crianças, porque é delas que depende o futuro. Então, a gente geralmente pensa no direito da criança e adolescente pensando nos menores infratores, pensando em FUNASE, lá naquele negócio de redução da maioridade penal, tal. Quando, na verdade, o direito da criança e adolescente é o direito que garante a dignidade e o respeito à criança. Nós temos um estatuto da criança e do adolescente que estabelece uma série de princípios e uma série de direitos a crianças e adolescentes. O Estado falha na maioria desses direitos. O Estado não garante à criança e ao adolescente a maioria desses direitos, mas o Estado é implacável em aplicar a norma punitiva a essa mesma criança a quem ele negou tudo. E aí o nosso papel como agentes do direito, seja o advogado que trabalha com esse adolescente, seja o promotor da vara da criança e do adolescente, seja o juiz da vara da infância e adolescente, ele tem que ter esse olhar sistêmico, de que muitas vezes aquela criança que comete um delito, ela já foi vítima de várias outras violências antes, inclusive violência familiar. Vocês sabem, por exemplo, que o maior número de estupros de vulnerável, ou seja, o estupro de vulnerável é aquele estupro que é cometido contra a pessoa menor de 14 anos. A maior parte de estupros de vulneráveis no Brasil é cometido em casa, por pais, por padrastos, por tios, por vizinhos, por primos, né? Então, existe um histórico de violência muito grande contra a criança no nosso país. Crianças que são obrigadas a trabalhar, muitas vezes em trabalhos exaustivos e cansativos, durante jornada exaustiva de trabalho. Então, o direito da criança e adolescente e o profissional do direito que atua com isso é aquele que luta para garantir a dignidade dessas crianças e desses adolescentes. E também, evidentemente, se o adolescente e a criança cometer um ato infracional, ela merece ser punida, mas ser punida de acordo com o que a lei estabelece, no limite do que a lei estabelece, e reconhecer de criança, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, se não, pode continuar perguntando que eu respondo. Tem aqui, Olive, conheço pouco a FJN, o senhor poderia falar um pouco sobre? Agora, meu irmão, a FJN, o curso de Direito da FJN é um curso antenado com o que há de mais moderno e novo no direito. Por quê? Nós somos um curso novo, nós somos um curso que tem 2 anos de existência e, portanto, nós já nascemos nessa nova configuração da sociedade, nós já nascemos no meio desses novos direitos. Então, o curso de Direito da FJN trabalha todas essas questões novas da sociedade, né? Sem deixar de trabalhar as questões importantes, clássicas do direito, mas a questão desse direito cibernético, direito digital, né? Direito das minorias, a questão dos imigrantes, né? Tudo isso nós já tratamos no nosso curso. Temos uma estrutura gigantesca, né, com a biblioteca moderna, atualizada e um corpo docente extremamente qualificado para atender o que determina o nosso PPC, né, que é formar os melhores profissionais jurídicos do mercado. Gabriel, o senhor pode falar um pouco mais sobre o papel do advogado criminalista na sociedade? Cara, Gabriel, eu diria que hoje é um dos papéis mais difíceis de ser
desenvolvido na nossa sociedade. Porque nós vivemos em um momento de um pensamento punitivista. Né? Então, apesar da nossa Constituição dizer que todos são inocentes até que se prove o contrário, entre nós, na nossa sociedade, vigora a ideia da culpa. Se você for acusado de alguma coisa, você já é considerado culpado. Imediatamente você é considerado culpado. E aí o advogado criminalista é aquela pessoa que muitas vezes é a única pessoa que está do lado do sujeito que foi acusado de cometer um crime, acusado de cometer um delito, acusado de ser culpado. E às vezes a sociedade não entende o papel do advogado. O advogado criminalista não defende o crime praticado pelo seu cliente. Ele defende o direito que o seu cliente tem de ser defendido, de ter defesa. Nas democracias, todo mundo tem direito a um advogado, todo mundo tem direito a ser defendido. E muitas vezes cabe única e exclusivamente ao advogado criminalista. Às vezes até a própria família já não acredita mais no cara, até a própria família já considera ele culpado, e somente o advogado criminalista está do seu lado para atuar na sua defesa. O advogado criminalista é aquele cuja missão dele é fazer valer o que diz o Código Penal, o Código de Processo Penal e as garantias constitucionais. Isso nem sempre é fácil, porque às vezes a gente tem uma imprensa também que já apresenta um suspeito como culpado. A opinião pública já considera aquele indivíduo culpado. Todo mundo quer tirar uma casquinha, dar uma paulada no cara. Só tem o advogado de defesa do lado dele. E muitas vezes o advogado de defesa é confundido com um comparsa do criminoso, quando na verdade ele está cumprindo a sua missão constitucional de defender os direitos de quem é acusado. Resumir, porque tinha coisa demais para dizer disso aí, viu? Rafa, professor, qual o principal ponto que o senhor aconselha a observar na hora de optar pelo curso de Direito de determinada faculdade? Veja, você tem que analisar a matriz curricular, se ela é atualizada, porque não adianta você fazer um curso de Direito de 5 anos estudando coisas que já não valem mais, ou estudando coisas que não atendem à nova sociedade que está aí do nosso lado. Veja, depois desse negócio aí desse Covid-19, meu irmão, depois dessa pandemia aí, e dizem que vão vir outras, isso aqui, essa vida virtual, vai ser cada vez mais constante. O teletrabalho, o trabalho de casa, vai ser cada vez mais constante. Então, imagine aí, como é que você vai fazer um curso de Direito se esse curso não tratar dessas questões, dessas novas questões da sociedade, né? Então, você tem que analisar se o curso está atualizado, se a matriz curricular do curso está atualizada. Você também tem que analisar se a faculdade lhe oferece estrutura adequada. Existe uma boa biblioteca, existe uma biblioteca virtual à disposição dos alunos, né, para que os alunos possam também ter acesso a ambientes virtuais de estudo. E o corpo docente da faculdade é um corpo docente qualificado, que mescla a teoria e a prática, gente com experiência tanto teórica como prática. Eu penso que se você conseguir atentar para esses 3 pontos, você faz uma boa escolha. Eu não tenho dúvida, se você fizer uma pesquisa no site da FJN e observar esses 3 pontos, o que nós oferecemos nesses 3 pontos lá na FJN, você vai optar por fazer o curso de Direito lá conosco. Luísa, qual a sua visão sobre as leis atuais brasileiras? Minha irmã, tem para todo lado. Tem lei boa, tem lei ruim, tem lei que existe, mas não funciona, né? Por isso que o profissional do direito é cada vez mais necessário. Se as leis fossem claras, simples e fáceis, talvez a gente não precisasse de tantos advogados, tantos profissionais do direito. Mas as leis são complexas, as leis muitas vezes são ruins. Existe lei ruim? Tem lei ruim. Tem lei injusta? Tem lei injusta. É por isso que muitas vezes existe a declaração de inconstitucionalidade da lei. Por quê? Porque ela vai de encontro à própria Constituição, aos direitos constitucionais. Mas quem é que vê isso, percebe e alega? O advogado, o promotor, o juiz, os profissionais do direito, eles cumprem uma missão muito grande de cuidar para que as leis injustas não sejam aplicadas e para que as leis boas prevaleçam sobre as leis ruins. Nós temos tudo isso. As leis não são todas iguais, todas são boas ou todas são ruins.
Tem lei boa e tem lei ruim. Aí é a atuação do profissional do direito que vai garantir qual delas será aplicada. Luísa, qual sua visão sobre as leis da Constituição que prioriza mais o bandido do que o cidadão de bem? Luísa, isso é um discurso muito comum na mídia e no senso comum, né? A gente tem que compreender que o conceito de cidadania, ele é igual para todos. Todos os indivíduos são cidadãos. Existem cidadãos que cometem crimes e existem cidadãos que não cometem crimes. Contudo, a Constituição trata no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Então, quando alguém comete um crime, esse alguém tem direito a todos os direitos e garantias previstos na Constituição. Qualquer pessoa comete crime. Por exemplo, tem gente que comete crime mais simples, tem gente que comete crime mais complexo. Tem gente que apresenta atestado falso na empresa para não ir trabalhar, que é o delito do artigo 304 do Código Penal, uso de atestado falso. Tem gente que baixa séries de TV no computador sem autorização do detentor, violação do direito de autor, artigo 184 do Código Penal. Tem gente que comete crime de estelionato, tem gente que comete crime de injúria, difamação, na internet, xingando os outros, acusando de coisas sobre as quais não tem prova. Então, a maioria das pessoas cometem crimes. E todas as pessoas, independentemente do crime que elas cometeram, elas têm direito a serem defendidas com base nas leis válidas no país. É por isso que em 88, quando o então deputado Ulisses Guimarães promulgou a nossa atual Constituição, ele a chamou de Constituição Cidadã. A cidadania é justamente essa condição de igualdade entre todos os indivíduos. Quem cometeu crime, que seja julgado de acordo com a lei, se for culpado, que pague pelo crime que cometeu. Mas até que seja considerado culpado, ele tem direito a todas as garantias estabelecidas na Constituição. As injustiças, nenhum de nós está livre de injustiça. E geralmente a gente só reconhece o valor dessas garantias constitucionais quando nós ou alguém muito próximo a nós é vítima de uma injustiça e precisa da lei para lhe defender. Então é importante a gente ter cuidado com essa circunstância, porque a lei é para todos e não apenas para alguns. Ela não protege só os bandidos, ela protege todos. Acho que é o Wilton. Professor, quanto tempo de estudo e dedicação para conseguir alcançar um desses maiores cargos no direito, como o senhor falou? Cara, depende muito. Não é uma coisa fácil, tá entendendo? Mas geralmente as pessoas dedicam, depois de formadas, entre 2 e 4 anos de estudo para passar em um concurso desse de promotor, de juiz, que aí você tem um cargo vitalício, você tem vencimentos aí que vão girar em torno de R$20 mil por mês, uma série de auxílios, tanto juiz como promotor, 2 férias por ano. Então tem uma série de vantagens. Não é fácil, cara. Tem que ralar muito para chegar nesses cargos mais altos da estrutura jurídica, como delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, promotor de justiça, juiz de direito. Agora, é uma roda. Quem tem perseverança, uma hora está mais preparado. Uma hora passa, né? Porque sempre tem concurso, tem sempre gente se aposentando. Desculpa. Tem sempre gente saindo da ativa por falecimento. Então, esses cargos estão sempre abrindo novas vagas. Então, geralmente, tem gente que passa com 1 ano. Mas, em média, entre 2 e 4 anos de dedicação, de estudo, as pessoas conseguem alcançar uma aprovação nesses concursos mais concorridos. Yara, quantos anos é uma faculdade? 5 anos, Yara. Curso de Direito é um curso que se conclui em 5 anos, tá ok? Agora, concluiu o curso, aí você vai estudar para os concursos que você vai fazer, para as carreiras que você vai querer seguir daí em diante. Luísa, qual o caminho para ser um delegado de polícia? Vamos lá. Concluir o curso de Direito, ter muita atenção e estudar muito. Direito administrativo,
direito penal, direito constitucional, direito processual penal, né? E quando concluir o curso, focar em um estudo direcionado a essas disciplinas que eu lhe falei aqui agora. Direito processual civil, direito civil, é a base do concurso para delegado de polícia. E aí, meu irmão, ralou, não tem bizu, é isso, ralou, uma hora você passa, porque muita gente passa. Rafa, para quem quer a área da PF, como o curso tem larga abrangência, é um erro priorizar os estudos de matérias mais recorrentes nos editais desde o início do curso. Não, cara, não é um erro, não existe uma fórmula. Passar em concurso não tem uma fórmula, mas os editais eles geralmente trazem os mesmos pontos. Por exemplo, Polícia Federal, o cara tem que ser tampa em direito constitucional, tá entendendo? Direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, né? Isso aí não tem como. Tem que conhecer o regimento interno da polícia, né? Então, se você é bom no núcleo do que o edital pede, comumente pede, né, você já parte na frente. Aí você destina um outro tempo para estudar as outras matérias que caem menos, que caem incipientemente. Mas eu entendo que priorizar o núcleo dos editais é uma boa estratégia. Quem mais? Yara. Qual o caminho para ser uma delegada federal? Ralar. Estudar muito, né? É um concurso muito concorrido, né? Mas é um concurso que abre com frequência. Existe sempre concurso para a Polícia Federal, tanto para agente como para delegado, né? É um dos cargos mais cobiçados no direito, né? O cargo de delegado federal. E é mais ou menos aquilo que eu falei agora acima, acho que para a Rafa, né? Que você tem que ter muita atenção no núcleo do que se pede nos editais, que é muito forte: direito constitucional, administrativo, penal, processual penal, civil e processual civil, além do regimento interno, né? O código de ética, tal, etc. Mas se você focar nisso, mais cedo ou mais tarde, minha irmã, você passa. Caminho para ser uma juíza: se formar em direito, ter muita paciência, muita força de vontade, estudar bastante, ter disciplina no estudo, né? O concurso de juiz é um concurso mais amplo do que o concurso de delegado, porque aí ele abrange muito mais áreas de conhecimento, né? Mas é um concurso que as pessoas com frequência fazem e passam. Tudo isso aí, gente, todos esses concursos abrem com frequência e passa quem tem mais determinação. Passa quem tem mais paciência, quem não desiste. Tem pedra no caminho? Tem. Mas quem não desiste, chega lá. Quem mais? Alguma questão? Acho que pelo Insta aqui a gente deve ter aí mais uns 8 minutos de live antes que o Insta encerre, né? Bom, sem perguntas, eu espero, gente, ter mais uma. Vamos lá. Ouvi dizer que o teste da OAB é muito difícil. Mito ou verdade? Mito, cara. Mito total. É difícil para quem não estuda, mas claro. Claro que, veja, o cara que leva a faculdade na flauta, ele vai achar tudo difícil. Agora, quem acompanhou o curso, quem estudou, quem se dedicou, tira de letra, boy. Para tu ter uma ideia, a primeira fase são 80 questões, A, B, C, D. Tu só precisa acertar 40, cara. Repara bem, isso é difícil. O cara que passou 5 anos no curso de Direito, ele está diante de 80 questões A, B, C, D. Ele não tem condição de acertar 40? Pronto, boy, acertou 40, ele passou, ele está na segunda fase. Aí a segunda fase é queijo no mel, é só uma disciplina. Ele vai escolher o que ele quer fazer: direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito empresarial, direito constitucional. E aí ele vai fazer uma peça prática.
responder algumas questões e fazer uma peça prática, né? E isso não é, digamos assim, o fim do mundo. Tem que estudar? Tem, mas difícil não é não, cara. Agora, tem muita gente que realmente leva o curso na flauta. Aí para esse bicho, tudo é difícil. Em qual semestre já pode prestar? No nono semestre. Nono semestre você já pode se inscrever e fazer a prova da OAB. Né? Se você passar, o que acontece? Você tem que concluir o curso, porque a condição para ser advogado é ser bacharel em Direito. Você recebe o certificado de que foi aprovado, guarda, quando você concluir o curso de Direito e tiver o certificado de conclusão, né, quando você for bacharel em Direito, você volta na OAB com o seu certificado de bacharel em Direito e com o certificado de aprovação no exame que você fez lá no nono período ainda, apresenta e tira a sua OAB, sai de lá com a sua vermelhinha. De nada, meu irmão. O que mais? É que a gente tem mais aí para conversar. Veja, não sei se eu estou entendendo a tua pergunta. Para ser policial tem que fazer direito. Entendeu? O curso é o curso de direito que você tem que fazer. Por exemplo, o cargo de delegado é privativo de bacharel em direito. Você tem que ter experiência jurídica. Agente da Polícia Federal, privativo de bacharel em direito. Tem que ter o curso de bacharelado em direito. Agora, existem hoje aí no mercado vários cursinhos, né, preparatórios para concurso. Né? Aí nessa seara eu não vou entrar, peço desculpa, mas não vou falar dos cursinhos. Em razão da Covid, eu estou hoje aqui do meu escritório. Né? Vocês estão vendo aí atrás três prateleiras de livros, todos são livros jurídicos, que, digamos, eu acumulei nos últimos 25 anos. Nos últimos 25 anos de estudo e de atividade jurídica e atividade como professor, eu estou sempre me atualizando. Quem quer ser advogado, quem quer ser jurista, quem quer ser acadêmico de direito, vai estar sempre se atualizando. Por quê? Porque a lei muda com muita frequência. Você vê, toda hora vocês escutam no noticiário a notícia de uma lei nova, da mudança de uma lei, da alteração de uma lei. E como o nosso objeto de trabalho principal é a lei, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre lendo, para prestar o melhor serviço possível para os nossos clientes. Que massa, meu irmão. Eu fico muito feliz em poder ter ajudado aqui na nossa conversa. Espero ter contribuído aí com a ideia de vocês de fazer direito. Vale a pena pra caramba, velho, fazer direito. Vale a pena pra vida, não é só profissionalmente, não. Vale a pena profissionalmente? Vale. Mas vale a pena pra vida. O curso de direito é um curso que lhe engrandece como ser humano, lhe engrandece como pessoa. Lhe dá também a possibilidade de ganhar dinheiro, né? Como diz, né, Frejá, né, eu desejo que você ganhe dinheiro porque é preciso viver também. Né? Mas o dinheiro não é sempre o mais importante. O curso de Direito também nos engrandece muito como pessoas, como cidadão, nos dá uma noção de cidadania, de luta pelos nossos próprios direitos, direito dos menos favorecidos, né? Nos dá um sentido, né, de vida, de colaboração, de comunidade. Então, se eu puder ter contribuído aí com a escolha de vocês, com a determinação de vocês de fazer direito, de cursar uma faculdade de direito, né, eu fico muito feliz, fico muito satisfeito e tenho a esperança, né, de que nós nos encontremos pessoalmente lá na FJN. Eu sou professor do primeiro período logo, Sociologia Geral e Jurídica, eu já sou professor do primeiro período, e se senhores e as senhoras levarem a cabo aí as suas determinações de serem profissionais do direito e optarem pela FJN, que é o meu juízo, é uma excelente faculdade, tem todas as condições de lhe dar a formação adequada para você ser um grande profissional, está entre os melhores profissionais do mercado.
Se você optar por fazer direito e for fazer na FJN, eu vou ficar muito feliz em que possamos nos encontrar pessoalmente na sala de aula, porque certamente esse momento aí de pandemia que nós estamos vivendo vai passar. Esse momento, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, nós estaremos novamente de volta ao convívio social normal e, portanto, às salas de aula presenciais. Por enquanto, o que nós pudermos ir fazendo aqui nos nossos encontros virtuais, nós faremos, porque o direito não para. Tem um pensador muito famoso do direito, um francês, chamado Hippert, que ele diz assim: quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Então o direito não pode ignorar essa realidade social que nós vivemos hoje. Ele tem que estar atento às novas configurações sociais, aos novos direitos, às novas circunstâncias de vida que nos estão sendo impostas por conta dessa pandemia, que nós não sabemos muito bem qual vai ser o resultado final dela. Mas uma coisa é certa: se não tiver o direito, se não tiver a norma, se não tiverem os profissionais do direito para regularem essa vida, na nossa vida nesse momento, nós estaríamos em um completo caos. Em uma coisa que um pensador inglês muito famoso, clássico, conhecido, chamado Thomas Hobbes, em um livro chamado O Leviatã, chamava de Homus Lupo Hominis. O homem é o lobo do próprio homem. Sem o direito, sem a regra, sem a norma para ser cumprida, o homem vai destruir o próprio homem. Então, qual é a função e a finalidade do direito? Proteger o próprio homem dele mesmo. Você quer missão mais nobre para um profissional do que essa? Dedicar a sua vida para garantir a existência da sociedade, a existência da vida humana? É isso que faz o profissional, fazem os profissionais do direito. Eu fico muito satisfeito com todas as perguntas que foram feitas aqui, todas perguntas muito boas, me ajudou muito a esclarecer o que precisava ser esclarecido, o que vocês perguntaram. Agradeço a cada um e a cada uma que participou da live, que fez perguntas, que deixou algum comentário, porque essa é o outro ponto fundamental do curso de Direito. É um curso de debate, é um curso onde nós discutimos, onde todos têm direito à vez e à voz. A democracia se faz no debate, a democracia se faz no respeito às diferenças de pensamento, ideológica, de raça, de cor, de etnia, de lugar. E o curso de Direito é um ambiente onde nós aprendemos a respeitar isso e a lutar, mais do que respeitar, nós aprendemos a lutar por esse ambiente de igualdade, de respeito, de fraternidade e de democracia. O direito moderno é produto da Revolução Francesa. Lembrem, liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essa é a sociedade que nós queremos construir. E só podemos construir, meu irmão e minha irmã, se o direito nos ajudar. Sem o direito, nós não chegaremos a essa nova sociedade que tanto nós queremos. Mudar a sociedade pressupõe termos um direito justo e operadores do direito justos operando o direito. Tá ok, gente? Fico aí à disposição. Temos 1 minuto aqui. O Insta está me informando que a nossa live acaba em 1 minuto. Se vocês tiverem alguma coisa a dizer, eu estou aqui à disposição. Se não, eu já me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez e dizendo que estou à disposição. Sempre que a FJN precisar, pode me convocar, que eu venho aqui para a gente trocar essas ideias. Posso sim, é isso aí. A gente conversa aí com o market lá da FJN e marca outra live, faz sem problema nenhum. Para mim é um prazer. Isso aqui é uma cachaça para mim. Eu gosto do debate, eu gosto da conversa, da troca de ideias, porque uma coisa muito importante nos dizia o patrono da educação brasileira, que é o professor Paulo Freire. Ele dizia: o professor ensinando aprende e o aluno aprendendo ensina. Então eu aprendo muito nessas lives, aprendi muito aqui com vocês hoje, e se precisar, se o pessoal quiser, a gente faz outra. Eu vou deixar salva